Parte 5, pessoal. Volta lá na história, põe na telinha aí. Eu fiquei falando com vocês que ia comentar uma dica especial dessa questão. Olha só. O coeficiente de proporcionalidade do sábado, 380. No domingo, o coeficiente de proporcionalidade foi 375. Então, olha que coisa legal eu percebi. Poxa, no sábado, cada uma parte vale R$380. Como teve a história do aniversário do mais novo, no domingo, cada uma parte valeu quanto agora? Isso, 375. O valor de uma parte agora. Então, significa dizer que houve uma perda de R$5 por parte. Lógico, eu deveria ganhar 380, agora eu vou ganhar 375. Então, acabou perdendo o quê? R$5 por parte na história. Aí vem aquela pergunta para finalizarmos a história. Os irmãos mais velhos, eles têm direito a quantas partes? E isso, eles têm direito a 43 partes. E cada parte perdeu quanto? R$5. Então, não precisava você fazer esse cálculo de cá, nem esse. Era só você ter esse pensamento aí. Claro, quem fez aquilo ali não está errado. Só que não pode esquecer que na prova nós temos um certo tempo na situação. É por isso que eu digo, matemática é assim, fez a questão, acertou, isso estudando em casa, lógico. Beleza? Não, volta e refaz. Até você fazer um processo mais fácil e rápido na história. Então, esse é o processozinho da situação. Vamos lá? Próxima questão. Ah, sim, a dica aqui. Vamos para o nosso caso 2. Que é o caso da divisão inversamente proporcional. Beleza? Divisão inversamente proporcional. Aí, o que acontece na situação? Primeiro passo, você tem que inverter as partes. Então, essa é a diferença da situação. Segundo passo, nós vamos aplicar a fórmula. Qual é a fórmula? O total dividido pela soma das partes. Então, esse é o processozinho da situação. Então, falou em divisão inversa, não esqueça que você vai inverter as partes da história. Aí você já viu ali a parte da dica, eu deixei essa parte em especial para comentar um detalhe importante com vocês. Então dá aquela paradinha, por favor, para copiar aí a situação. Opa. Divida 600 em partes diretamente proporcionais aos números. Bruno, mas você falou inversamente, calma. 1/2, 3/4.
Aí já coloquei as partes fracionárias. Observe que eu estou falando diretamente. Então dá aquela paradinha especial para copiar. Aí, o que você tem na situação? O que a princípio você está correto em pensar nisso? Você vai direto para a fórmula. O número é 600 e as partes que nós temos é 1/4, ou desculpa, 1/2 e 3/4. E aí você aplicaria a fórmula 600 dividido pela soma de 1/2 mais 3/4. Está certíssimo. Só que existe uma dica para partes fracionárias. E é essa dica que eu vou comentar com vocês. Tá certo? Então, coloca aí o ABS. Partes fracionárias. Por favor, tome nota. Primeiro passo, colocar as frações no mesmo denominador. Primeiro passo, colocar as frações no mesmo denominador. Isso, colocar as frações no mesmo denominador. Segundo passo, cancelar o denominador. Segundo passo, cancelar o denominador. Segundo passo, cancelar o denominador. Terceiro passo, utilizar apenas os numeradores encontrados. Utilizar apenas os numeradores encontrados. Beleza? Então, 1/2 e 3/4 aí na história. Vamos fazer o quê? Isso, colocar no mesmo denominador da situação. Dois e 4. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 1 é 2. E 4 por 4 vai dar 1. Vezes 3, 3. Pronto. Colocamos no mesmo denominador. Realizado esse processo, eu corto o denominador envolvido. E aí é o seguinte, em vez de eu trabalhar com 1/2, eu trabalho com 2. E em vez de eu trabalhar com 3/4, eu trabalho com 3. Então, o A, vamos dizer a primeira fração, corresponde a 2 partes inteiras. E o B corresponde a 3 partes inteiras. Ou seja, os meus 3/4 fracionário corresponde, nesse caso, a 3 partes inteiras. Por favor, gente, pelo amor de Deus, soma de frações, não corta-se o denominador. Esse é um macete para frações, para partes fracionárias de uma divisão proporcional. Então, partes fracionárias de uma divisão proporcional. Deixo isso bem claro para vocês. Aí você aplica o processo. Coloca no mesmo denominador, corta o denominador e utiliza apenas os numeradores. Então, em vez de você trabalhar 1/2, você vai trabalhar com 2 partes inteiras. Em vez de trabalhar com 3/4, você vai trabalhar com 3 partes inteiras. E aí, põe na telinha. Vamos só aplicar a nossa fórmula Bombril. Deixa eu ver só o total, 600. 600 dividido por 2 mais 3. Ou seja, 600 dividido por 5. O nosso coeficiente de proporcionalidade corresponde a 120. Então, o A, que tem direito a 2 partes, 2 vezes 120, 240. E o B, 3 partes, 3 vezes 120, 360. Beleza? Então, esse é o resultadozinho da história. 240 e 360. Então, dá a paradinha especial. Aí eu coloquei ali divisão proporcional, né?
Vem comigo? Então você aplica diretamente a fórmula. Nesse caso agora, que a gente entra na divisão inversa, você tem aquele passo anterior. Qual é o passo anterior? Colocar no mesmo... Não, cuidado. Inverter as partes. Tá certo? Primeiro você inverte as partes, aí se ocorrer de serem fracionárias, aí você joga um macetezinho. Fica ligado. Vamos lá? Põe na telinha aí. Terceira questão, TRT Bahia. 3 funcionários, A, B e C, decidem dividir entre si a tarefa de conferir o preenchimento de 420 formulários. A divisão deverá ser feita na razão inversa. Se a divisão na razão inversa, é uma divisão inversamente proporcional de seus respectivos tempos de serviço no tribunal. Se A, B e C trabalham no tribunal há 3, 5 e 6 anos, respectivamente, o número de formulários que B deverá conferir é... Então, vamos por partes. O A, 3, só que não é 3, é 1/3. Porque, como ele falou em divisão em partes inversas, obrigatoriamente eu tenho que inverter as partes. O B não corresponde a 5. Corta, na verdade, isso, é 1/5. Eu tenho que inverter as partes. O C não é 6, corta o 6, é 1/6. Aí eu tenho duas opções. Ou eu utilizo as frações, 1/3, 1/5 e 1/6 na situação, ou eu adianto o meu lado e faço o quê? Isso. Coloco as frações no mesmo denominador e aplico aquela formulazinha da parte fracionária. Beleza? Tranquilos aí na história? Então, partes fracionárias. Então vamos lá. 1/3 mais 1/5 mais 1/6. Uma MC de 3, 5 e 6 vai dar 30. 30 dividido por 3 vai dar 10. Vezes 1 vai dar 10. 30 dividido por 5 vai dar 6. E 30 dividido por 6 vai dar 5. Corta o denominador. E não esqueça que aqui corresponde a A, aqui a B e a C. Ou seja, a partir de agora, o nosso parâmetro é apenas esse. O A tem direito a 10 partes inteiras. O B tem direito a 5 partes inteiras. E o C tem direito a, 5 partes inteiras, o B que é 6. Ô Bruno, mas espera aí, eu fiquei confuso. O texto não disse que B tem 5 partes, e como é que você achou 6? Não viaja. O que você tem que ter cuidado é que aqueles valores ali são falsos valores fornecidos. Por que eles são falsos valores fornecidos? Porque ele forneceu as partes 3, 5 e 6, porém essas partes aí elas são que inversas. Então eu não trabalho com 3, 5 e 6, eu vou inverter essas partes. Eu vou trabalhar com 1/3, 1/5 e 1/6. E aí eu apliquei o macete das partes fracionárias, coloquei no mesmo denominador e fui embora aí. Então a partir de agora eu trabalho com essa referência. O A, 10 partes, o B, 6 partes e o C, 5 partes na história. Então o nosso total, 420. O A, em partes inteiras, ele tem direito a 10 partes. O B, 6 partes.
E o C, 5 partes. Então, essa é a situaçãozinha da história. 420, 10, mais 6, mais 5. Então, é 420 dividido por 21. O coeficiente de proporcionalidade é igual a 20. Então, 20 é o nosso coeficiente de proporcionalidade. Não esqueça aí que ele quer saber o número de formulários que B deverá conferir. E aí eu sei que B tem direito a 6 partes inteiras. Então, 20 vezes 6. B vai conferir 120 formulários. Já tem muito tempo, assim, entre aspas, né, que não cai divisão inversa só ela. Geralmente a maioria das questões era só divisão direta. Aí a Fundação Carlos Chagas, concurso agora recente, trouxe a questão que ao mesmo tempo você tinha que aplicar as duas relações, direta e inversa. Vamos só marcar aqui, né, por uma coincidência ele deseja o B também da história, 120. E aí essa questão recente aí, que nós temos que trabalhar as duas situações da história. Certo dia, a Léa e Aimar, funcionários de uma unidade do TRT, receberam 50 petições e 20 processos para analisar. E para tal, dividir entre si todos esses documentos, as petições, em quantidades diretamente proporcionais às suas respectivas idades, e os processos na razão inversa de seus respectivos tempos de serviço no tribunal. Então vem comigo. Observe que ele deu o total de petições 50, que esse total foi dividido na razão direta das suas idades. Os processos, que nós temos 20, foram divididos nas partes inversamente do seu tempo de serviço no tribunal. Então nós temos aí dois cálculos totalmente distintos da história. Põe na telinha. Então, o primeiro passo aí da situação... Opa, desculpa aí. Vamos trabalhar com as 50 petições, em partes diretamente proporcionais às suas idades. Então, minha amiga Léa, 24 e a Aimar, 36 anos. Então, petições, não é isso? Ela tem direito a 24 partes, a Aimar, 36. Se vocês quiserem, esses números são proporcionais. E vocês então podem simplificar sem o menor problema na história. Então, em vez de trabalhar com 24 em 36, você também pode trabalhar com 2 e 3 sem problema na situação. Beleza? Tranquilos? E o total da história é igual a quanto? 50 petições aí que nós temos. Essas 50 petições, né, vamos dividir em partes diretamente proporcionais. Então eu posso aplicar aí diretamente a fórmula. Então 50 dividido por 5 é igual a 10. Vou botar assim, ó, divisão direta. Então por isso que eu posso aplicar a fórmula aí tranquilamente. Então minha amiga Léa, ela tem direito a duas partes. 2 vezes 10, ela vai realizar 20 petições. A Aimar tem direito a 3 partes, então ele vai realizar 30 petições na história. Então essa é a primeira etapa da situação. Essas petições, essas 50 petições, foram divididas em partes diretamente proporcionais às suas respectivas idades na história.
Então dá aquela paradinha especial para copiar. E aí agora vamos montar a segunda parte, os processos. Então, os processos nós temos 20, na razão inversa de seus tempos de tribunal. Então, minha amiga lê aí 4 anos, só que aí eu inverto, 1/4. Meu amigo Aimar, 12 anos. Só que aí eu inverto, porque eu não posso esquecer que é na razão inversa. Então, obrigatoriamente, eu tenho que inverter as partes da história. Beleza? Tranquilos? E aí dá aquela paradinha e observa. O que é que nós temos aí? Isso. Partes fracionárias. Então, o que é melhor na situação? Colocar no mesmo denominador, depois corta ele, e utilizar apenas os respectivos numeradores encontrados. Então, beleza aí, firmes e fortes, 1/4 e 1/12. O MC de 4 e 12 é igual a 12. 12 dividido por 4 vai dar 3. E 12 dividido por 12 é igual a 1. Então, corta aqui o denominador. Então, nossa amiga Lela tem direito a 3 partes inteiras. E de cada 3 partes inteiras, a Aimar, na relação, vai ter uma parte. Então, montamos aí o nosso processo tranquilamente. Então, corta o denominador e utiliza os respectivos numeradores. Então, ou seja, nesse caso aí, 1/4 corresponde a 3 partes inteiras e 1/12 corresponde a uma parte inteira. E aí é só jogar na fórmula Bombril. O total é 20, nós já transformamos as partes indiretamente. Então nós temos 20 dividido por 3 mais 1. 20 dividido por 4. Então minha amiga Leia, ela tem direito a 3 partes. 3 vezes 5, 15. E a Aimar tem direito a uma parte. 1 vezes 5, 5. Então, se você observar, a Leia, ela fez 20 petições. E 15 processos. Nosso amigo Aimar, ele fez o quê? 30 petições. E 5 processos. Então, 30 petições e 5 processos. Vamos marcar a nossa respostazinha. A Leia deve analisar 5 documentos a mais do que a Aimar. Não. Porque um vai analisar no total 35 documentos e o outro também, que coincidência, vai analisar 35 documentos. Então, por isso aí, está errado, porque se ele diz que é 5 a mais, ele está informando que a diferença dos termos é igual a 5. Então, não é a letra A. Letra B, a Leia e a Aimar devem analisar a mesma quantidade de documentos? Sim. E nós observamos aí que no total, eles vão analisar 20 petições e 15 processos, a Leia 35 documentos, a Aimar 30 petições e 5 processos, 35 documentos na história. Então marca aí a letra B, vem comigo. Tá certo? Então essa partezinha de divisão inversa é uma belíssima questão. Fiquem atentos, está sendo cobrado aí, principalmente se for fazer concurso da FCC.
Na nossa próxima aula, vamos estudar a divisão composta, estudar a regra de 3 e porcentagem. Não dá para falar divisão composta agora, nem para você pedir para vocês fazerem a questão, porque tem um processozinho, uma dica especial. Então respira, relaxa. Na nossa sexta questão, nós temos ainda muito conteúdo para discutir. Então fiquem com Deus, bom dia, boa tarde, boa madrugada. É um prazer estar invadindo a sua casa e até a nossa próxima aulinha.